Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você a passar aqui 10 minutinhos, vídeo muito curto, 10 minutinhos, debatendo e estudando, dando continuidade ao estudo da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo a doutrina espírita. Na aula de hoje, nós vamos abordar um tema que está na primeira parte, capítulo 7, que é o subitem Princípios da Doutrina Espírita sobre as penas futuras. Eu estou gravando essa videoaula numa manhã de quarta-feira, feriado do dia 2 de novembro de 2022, feriado de Dia de Finados. Nosso país está com um novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito o novo presidente e para ele e sua equipe, os nossos desejos e boas vibrações de que ele e a sua equipe possa fazer o melhor pela nossa nação, para que nós tenhamos menos fome, menos violência para com a natureza, e mais educação, mais saúde, mais segurança e mais qualidade de vida para todos os brasileiros, brasileiras e todos os estrangeiros ou estrangeiras que estiverem aqui no nosso país. É o meu sincero desejo para o novo governo, que eu conclamo a todas e todos a vibrarmos positivamente para os tempos vindouros. Eu acho que acabou essa fase de ódio, acabou essa briga desmedida e totalmente ilógica de uns contra os outros, irmãos contra irmãs, por causa de política partidária, por causa de polarização. Eu acho que acabou, sabe, a luta, acabou. Foi decidido o presidente, então pronto. Então pronto, aqueles que votaram no Lula, regozijem-se, felicitem-se e vamos trabalhar juntos. Aqueles que não votaram, que passe logo esse período de tristeza e que juntem-se ao bem e que possamos todas e todos, independente de em quem votamos, contribuirmos para o melhor do nosso país. E sim, nós podemos fazer a nossa parte no nosso trabalho individual, seja lá qual for o trabalho que você exerça, você pode fazer a sua parte fazendo o bem, ajudando ao próximo, fazendo de onde quer que você esteja, com a sua mera presença, você tem o poder de fazer um mundo melhor, um lugar melhor, onde quer que você esteja, é só você querer. É esse o meu convite para todas e todos, tá bom? Bom, na aula de hoje, como eu havia dito, vamos falar sobre princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. Dessa vez, como o texto é pequeno, são 2 parágrafos e importantíssimos, porque o princípio da doutrina espírita sobre as penas futuras agora não tem mais assim misticismo, não tem mais mitologia, não tem mais assim privilégio de casta, você não pode comprar o seu lugar no futuro. É a meritocracia o que vai definir o futuro do espírito, ou seja, se o espírito será feliz ou infeliz após a morte, vai ser simplesmente a obediência ao que Jesus disse nos evangelhos, a cada um segundo as suas obras, ou seja, depende do que você fez, depende do, como nós veremos aqui no texto, depende do que, do grau de imperfeição que você tem e do grau de assertividade que você tem. Olha só, no primeiro parágrafo, são só 2, Kardec já escreve o seguinte: a doutrina espírita, no que concerne às penas futuras, não está mais fundada sobre uma teoria preconcebida de que, em suas outras partes,
Não é um sistema substituindo um outro sistema. Em todas as coisas se apoia sobre as observações, e é isso que lhe dá autoridade. Ninguém, pois, imaginou que as almas depois da morte deveriam se encontrar em tal ou tal situação. São os próprios seres que deixaram a Terra que vêm hoje nos iniciar nos mistérios da vida futura. Descrever sua posição feliz ou infeliz, as suas impressões e a sua transformação com a morte do corpo. Em uma palavra, completar sobre esse ponto o ensinamento do Cristo. Ou seja, o que Kardec escreve aqui? É o método científico usado por Kardec na pesquisa do mundo espiritual, porque agora não foi mais uma pessoa só que falou, não foi algo que veio não, foi o relato dos próprios espíritos. Os próprios espíritos agora vêm relatar o que estão passando, o que estão sentindo no mundo espiritual. E não só um espírito, mas diversos espíritos manifestando-se em comunicação ao redor do mundo inteiro. É o que dá, como Kardec lembra aqui, a autenticidade, a autoridade do que eles dizem, a doutrina espírita. Eu recomendo agora que você possa, só se você quiser, é claro, dar uma leitura lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, número 2, que é o controle universal do ensino dos espíritos. Acho importantíssima a leitura desse texto, tá bom? Bom, e agora no segundo parágrafo, né, Kardec escreve o seguinte: não se trata aqui da relação de um único espírito que poderia não ver as coisas senão sob o seu ponto de vista, sob um único aspecto, ou estar ainda dominado pelos preconceitos terrestres, nem de uma revelação feita a um único indivíduo que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se presta às ilusões e, no mais das vezes, não é senão o reflexo de uma imaginação exaltada. Mas trata-se de inumeráveis exemplos fornecidos por todas as categorias de espíritos, desde o alto até o mais baixo da escala, com a ajuda de inumeráveis intermediários disseminados sobre todos os pontos do globo, de tal sorte que a revelação não é o privilégio de ninguém, que cada um também pode ver e observar, e que ninguém está obrigado a crer sobre a fé de outrem. É isso que Kardec nos mostra, ou seja, é esse controle universal de que eu falei. Não é só você ouvir agora uma pessoa, um espírito no caso, né? É uma pesquisa científica, é a metodologia científica, é você ouvir a opinião de muitos e muitos espíritos que já desencarnaram, é você estudar o que eles dizem, como eles estão se sentindo, o que eles estão vivenciando, o que eles estão experimentando, estão mais felizes após a morte? Ou estão muito tristes após a morte? O que está acontecendo então com eles? É esse o princípio da doutrina espírita, ou seja, finalizando a nossa aula de hoje, aula bem curtinha mesmo a de hoje, finalizando a aula de hoje, qual é o princípio da doutrina espírita sobre as penas da morte? O princípio é o relato dos próprios espíritos, simples assim. Não foi alguém que ouviu dizer ou à custa de algum misticismo, alguma fantasia, alguma coisa que fanatiza. Não, são os próprios espíritos desencarnados. Ou seja, são os próprios espíritos que estão ou tristes ou felizes que vêm nos informar sobre o que eles estão sentindo e nos alertar. E olha, estudando o que eles dizem, aprendemos tanta coisa, podemos nos preparar para tantas coisas e podemos entender que é o que veremos a partir da próxima aula. A partir da próxima aula, da aula 15, veremos o Código Penal da Vida Futura, ou seja, veremos qual o resultado do que eles disseram, o que se extrai, o que se aprende de tudo que eles disseram acerca da vida futura, tá bom? É isso que eu tinha para dizer hoje, vídeo bem curtinho,
Olha, uma boa semana para todas vocês, todos vocês, um bom dia, mais uma boa tarde, mais uma boa noite, mais uma boa madrugada. Amemo-nos como Jesus nos amou. Este aqui é o princípio valioso e amemo-nos uns aos outros, tá? Beijo no coração e até a próxima. Tchau.